minha história é um pouquinho diferente. Além de eu ser meia doidinha, assim, no jeito de falar, né? Eu gosto de contar história sobre a minha mãe, né? Eu adoro contar a história dela. E esses dias eu estive lá na Alice e eu contando pra ela que no início, quando eu conheci as casas de banho-maria, com o vô lá em Itapos, Sodezinho na praia, eu nunca deixava a minha mãe chegar, porque eu tinha vergonha. Na hora de fazer o escrito na plaquinha, a minha era muito diferente. Todas as mães que estavam lá era coraçãozinho, tudo, e eu, ai meu Deus, ela não faz isso, né? Como é que eu vou contar, vou falar da minha mãe se ela é totalmente diferente? E foi uma briga pra mim entender, né? E essa é a pessoa que mais me ajudou a entender bem todas essas características, né? É o meu irmão, nós somos irmãos de Umbanda, né? Que é o Edmilson, que há muitos anos a gente está juntos. Mas a gente tem que entender, por isso que vocês vão ver que eu vou contar as histórias da Oxum um pouco diferente, porque eu quero mostrar assim, todo mundo fala que a mãe é aquele melzinho doce, né? Ela é toda coração. A mãe chega, que nem a mãe da Analice, chega assim, querendo dar colinho pra todo mundo, né? Não que a minha não seja. Né? É que a minha, assim, ó, pra você ter ideia, dentro do riscado dela, ela tem um punhal. E ela também, ela lembra que o mesmo mel que adoça, se ele ferver, ele queima. Por isso a gente não brinca com filhos de mãe Oxum. Porque ela também sabe defender, né, os seus filhos. Então, assim, a história eu vou trazer, eu perguntei pro Cláudio, acho que foi, não, pro pai Aguinaldo, né, o tempo se dava pra contar uma história ou duas. Ele disse, não, dá pra contar duas. Então eu vou contar duas historinhas pra vocês verem que o mel também ferve. E não é porque ferve que ele também não vai adoçar depois. Porque ela é como toda mãe, né? A mãe não pode ser sempre sim, 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 sim e só carinho. A mãe também tem que, às vezes, mostrar o caminho. E, às vezes, esse mostrar o caminho é, né, dar uma puxãozinha de orelha. A minha, às vezes, dá em mim. Mas com ela ainda brinco. Com o pai, não. Ele não sabe se brincar. Então, assim, hoje eu vou contar, então, uma história. Então, sobre a mãe. Primeiro eu vou contar assim, a primeira história que eu vou contar, que logo no início, quando se formou tudo, e os orixás fizeram toda a nossa terra maravilhosa, tudo, eles resolveram se reunir. Todos os orixás homens se reuniram. E se reuniram e fizeram aquela assembleia deles linda, maravilhosa, bababá. Mas não convidaram quem? Não convidaram a mãe. E ela bem braba. Ah, é? Nós não temos voz? Nós não temos vez? Tá bem. Quem é que manda na vida, no útero? Secou a terra. Secou os rios. Ninguém mais teve, né? E o mundo começou a ficar, todo mundo desesperado. E aí, os homens foram rezar e pedir que ajudassem a descobrir por que a terra estava secando, o que estava acontecendo. E os orixás ficaram apavorados. E eles foram, então, pedir, né, a Orumilá, a todos os outros, o que estava acontecendo. Por que as terras estavam secando, por que não estava, né, dando vida e alegria nesse mundo lindo que eles criaram. E qual foi a resposta? Vocês convidaram a Oxum? Vocês convidaram a mãe da vida, do ventre, da prosperidade? Não. E assim todos foram atrás da mãe Oxum pedir que ela se sentasse na assembleia. E daí, lógico, ela não iria sozinha, né?
ela convidou as outras moças também, todas nossas Yabás foram para a Assembleia. E a partir daí começou a ter igualdade, equidade. E assim a terra prosperou e frutificou. O ventre da mulher voltou a gerar vida e a terra também. Então a gente pode ver que tudo tem que ter, né, o balançado. Como o Cláudio disse, né, temos que ter a representatividade, mas a representatividade de todos, qual a vertente que for. Essa é a primeira história, que é a que eu mais gosto, porque mostra, né? Aí ela é. Se não sou comigo, não vou fazer. Eu disse que é diferente, não disse? Essa então é a reunião dos orixás, é o nome da lenda. É um Itã africano, tá? Que coloca então sobre essa parte da primeira reunião que os orixás fizeram. E infelizmente eles não convidaram as mulheres. E eles esqueceram que a mulher é que gera o fruto. Né? Não adianta eu ter, por exemplo, uma mata linda, maravilhosa, se eu não tiver a água, se eu não tiver a frutificação dos frutos. Por isso a importância também da mulher junto. Os dois juntos sempre para fazer a vida e a terra.